Filho, filha, você não perdeu nada. Eu já estabeleci domínio. O que é seu por direito de aliança está sustentado por mim, e ninguém tocará sem prestar contas. A tua herança não está exposta ao acaso. Ela está guardada sob minha palavra, cercada por autoridade celestial, firmada em sentença já decretada no céu e operando agora na terra. Você não está esperando confirmação. Você está pisando num território que já foi validado pela minha justiça. O que eu preservei para você não se deteriora com o tempo, não é reduzido por ausência, nem ameaçado por silêncio. Está em operação agora. Enquanto o mundo observa a instabilidade, eu fortaleço as estruturas que carregam teu nome diante dos meus olhos. Não há desordem que eu não possa alinhar. Não há influência oculta que eu não tenha já neutralizado em teu favor. O domínio que eu estabeleci na tua vida não será revogado por circunstâncias passageiras, nem corrompido por vozes externas. O que eu sustento permanece, mesmo quando a tua consciência oscila, mesmo quando tua memória falha, mesmo quando tua força vacila em silêncio. Cada escolha tua, feita com temor e retidão, quando ninguém aplaudiu, serviu como fundação para este momento. Por isso, permanece atento até o fim desta palavra, não apenas como espectador, mas como parte ativa do que estou realizando. Comenta se essa verdade confronta algo dentro de ti. Curta se ela testifica com teu espírito. Inscreva-se se deseja continuar ouvindo a direção que não é humana, é divina, porque esta não é uma voz qualquer, é a minha voz. E eu não falo para entreter, eu falo para alinhar destinos. Você carregou mais do que entendeu e permaneceu quando muitos recuaram. As palavras que você não disse pesaram mais do que as que disse. Houve dias em que sua obediência foi sua única resposta. E foi suficiente. Eu vi onde você sustentou valores enquanto o ambiente gritava por concessões. Eu marquei cada gesto que nasceu da tua integridade, mesmo que ninguém tenha reconhecido. Você não retrocedeu por medo, mas por honra. Não buscou visibilidade, buscou permanência. E é por isso que agora eu te firmo. Não por mérito, mas por alinhamento. Você não está sendo visitado, está sendo mantido, não está sendo descoberto, está sendo posicionado. Tudo o que te pertence e nasceu de mim já está sob o meu domínio. Eu não negocio com o inimigo o que já é herança dos meus escolhidos. Olhe ao redor. O que parecia solto está sendo reordenado. Não porque o cenário mudou, mas porque eu estou operando de dentro para fora. Em silêncio, eu já transferi influência. Em silêncio, eu já cerquei o território. Em silêncio, eu já preparei vozes que vão confirmar o que você sempre soube, mas ainda não tinha provas. Isso não é sobre sentir, é sobre discernir. O que eu sustento não depende da tua percepção. Depende da minha fidelidade, e ela está em ação agora. Você não precisa se provar. Você precisa permanecer, porque há uma diferença entre lutar pelo que se quer e guardar o que já é seu. E o que é seu, eu já preservei. Você acredita mesmo que tudo aquilo que foi construído com lágrimas invisíveis seria abandonado por mim? Que o altar secreto onde você me adorou, sem reconhecimento, seria deixado para trás? Eu não sou injusto. O que é seu por aliança não será transferido para mãos estranhas. O nome que eu escrevi sobre tua história não será trocado por conveniências momentâneas. Ainda que pareça tardio, o tempo que eu uso não obedece à pressa. Ele responde ao propósito, e neste tempo, tudo o que te pertence está sendo sustentado com firmeza pela minha palavra. Nenhuma ação oculta passará sem ser confrontada. Nenhuma intenção contra você passará sem ser interceptada. O domínio que eu estabeleci é incontestável. Não se trata de resistência, trata-se de posse. O inimigo não pode invadir o que eu já habitei.
Os teus caminhos foram marcados por decisões que ninguém viu, mas que eu registrei como atos de governo espiritual. Cada recusa tua ao engano foi um decreto que eu reconheci do meu trono. Cada sim dito com temor foi um portal que eu abri. Agora eu estou ativando o que já estava pronto, mas que você ainda não podia tocar. Não porque faltava fé, mas porque eu estava aguardando o tempo da colheita legítima. E ela começou. Repare, há mudanças acontecendo ao seu redor que não foram produzidas por esforço humano. São sinais de um domínio que já está operando, mesmo antes de você entender plenamente. Eu não espero sua permissão para agir. Eu ajo com base na aliança que firmamos. E essa aliança permanece. Você se manteve fiel onde outros desistiram. Você preservou a verdade onde era mais fácil corromper. Você andou em silêncio quando teria sido mais conveniente se justificar. Por isso, hoje, eu levanto meu braço em teu favor. E aquilo que te pertence está sendo guardado pela minha própria mão. Você não perdeu tempo. Você construiu raízes. Você não desperdiçou energia. Você preparou solo fértil. Toda semente de obediência que foi plantada em secreto está agora sob minha proteção visível. Não há força contrária que altere isso. E não há ausência humana que comprometa o que eu mesmo estou sustentando. Eu não deleguei tua história a estruturas frágeis. Eu mesmo estou por trás dela. Isso não é poesia, é estrutura espiritual. O que te pertence, eu já firmei. E o que eu firmei, ninguém desestabiliza. O teu nome não está exposto, está escondido em mim. E quem quiser tocar o que é teu, terá que lidar primeiro com a minha autoridade. Eu levanto cercas ao redor do que consagrei. Eu silencio vozes ao redor do que ungi. Eu quebro ciclos que ameaçam aquilo que eu estabeleci como teu. Não confundas demora com desatenção. O tempo que eu uso é o tempo que amadurece. E agora, o que eu preparei está pronto para se manifestar. Mas eu não farei isso do seu jeito. Eu farei do meu, porque o domínio é meu e a glória também. Você percebe o que está acontecendo? Os ambientes estão se ajustando, os vínculos estão sendo filtrados. As oportunidades que pareciam distantes estão sendo redirecionadas para ti. Não por esforço, mas por direção. Não por marketing, mas por santidade. O que te pertence não precisa ser promovido, precisa ser preservado. E é isso que estou fazendo agora. Através de portas que ainda não se abriram e caminhos que você ainda não percorreu, eu estou sustentando o que é seu com a mesma força com que sustentei patriarcas, profetas e reis. Porque eu sou o mesmo e tua história faz parte do que eu mesmo escrevi. Quem é que pode revogar o que eu estabeleci? Quem pode impedir aquilo que eu mesmo liberei com minha palavra eterna? Você foi chamado para permanecer, não para se justificar. O teu papel é discernir, não competir. Enquanto você me honra em silêncio, eu opero em público. Enquanto você permanece em integridade, eu exponho o que precisa ser removido. O que te pertence será mantido não porque você defendeu, mas porque eu guardei. E o que eu guardo, ninguém toca, ninguém invade. Ninguém substitui. Você já está debaixo de um domínio espiritual ativo. Isso não é promessa, é decreto. A mão que te sustenta é a mesma que fecha portas onde há perigo e abre caminhos onde há propósito. E mesmo que a paisagem não tenha mudado, a realidade espiritual já mudou. Agora é tempo de firmeza, não de ansiedade. Tempo de confiança, não de justificativa. Tempo de discernir o que eu estou fazendo, mesmo quando não há barulho. Porque quem me conhece não anda pelo que vê, anda pelo que eu disse. E eu já disse, o que é teu, eu sustento. E o que eu sustento floresce no tempo certo. Se esta palavra está queimando dentro de ti, diga algo. Reaja como alguém que reconhece quando Deus fala. Não para convencer os outros,
mas porque você sabe que está ouvindo algo que atravessa a alma e toca o espírito. Escreva nos comentários o que o espírito te revela agora. Curta se teu coração confirma. Inscreva-se se deseja continuar ouvindo não opiniões, mas direções celestiais. O que está sendo dito aqui não é opinião de alguém, é declaração do trono. O que eu sustento não falha. O que eu preservei não será entregue ao acaso. E o que te pertence já está debaixo do meu domínio, hoje. Você não imaginava, mas enquanto respondia com silêncio, eu ajustava fundamentos. Não deixei cair por terra nenhuma escolha feita com temor. A renúncia que ninguém entendeu foi a chave que abriu o meu favor em áreas que você nem sabia que precisava de cobertura. Tudo o que você entregou em obediência silenciosa se tornou território legítimo da minha justiça. E quando a minha justiça afirma algo, não há sistema que desestruture. Você foi levantado em meio a decisões que exigiram mais fé do que palavras, mais discernimento do que explicações. E por isso agora você é sustentado por algo que o mundo não pode identificar, mas o inferno não pode negar. Há uma blindagem operando ao teu redor, não feita de aparências, mas de essência. Sua vida está conectada a uma verdade que resiste ao desgaste e atravessa estações sem perder consistência. Não estou apenas preservando o que é teu, estou expondo o que nunca teve raiz em mim. Porque o domínio que eu estabeleci inclui não só proteção, mas separação. Não basta manter, é preciso filtrar. E tudo que toca o que eu sustento precisa ter origem na minha verdade. Eu não permitirei alianças frágeis no entorno de um legado forte. Por isso perceba, o que se desfaz agora não é perda, é livramento estratégico. Há tempos em que o que você chama de estabilidade é na verdade uma ameaça àquilo que eu estou construindo. Então eu removo, não por punição, mas por preservação. E quem me ouve entende, o que sai não tinha fundamento eterno, o que permanece carrega minha assinatura. Você não está sendo deixado de lado, está sendo filtrado para que a tua história suporte o peso do propósito que está prestes a emergir. Você acha que o invisível é ausência? Eu digo que é projeto. Você chama de silêncio, o que eu chamo de alinhamento. Enquanto o mundo mede pelo visível, eu estabeleço pelo eterno. E aquilo que é eterno em você não será corrompido por ciclos humanos. Por isso, mantenha-se atento. O que você percebe como demora, na verdade, é construção sagrada. O tipo de edificação que sustenta gerações. A tua rotina não é pequena, ela é semente. Cada atitude sua, tomada quando ninguém via, está sendo usada agora como argamassa espiritual. Eu sou o Deus que transforma fidelidade escondida em estrutura visível. O que você manteve em ordem enquanto outros desorganizaram tudo à sua volta é exatamente o que agora será levantado como evidência do meu domínio. O segredo está no que você sustentou mesmo sem testemunhas. Você foi fiel quando tudo ao redor te oferecia atalhos. Você permaneceu onde seria mais fácil justificar um desvio. E enquanto muitos esperavam um aplauso para agir com retidão, você fez da retidão sua forma de existir. Por isso, o que eu te entrego agora não é recompensa, é sequência. Você está colhendo não por ter feito esforço, mas por ter honrado o invisível com constância. Observe, o que parecia parado começa a se mover, mas o movimento não vem de fora, ele nasce de dentro. É no teu interior que eu acionei algo novo, uma firmeza que não vem da emoção, mas da consciência. Você está começando a discernir o que antes confundia. E onde havia ruído, agora há direção. Não porque tudo se tornou fácil, mas porque tua visão foi refinada. Não se trata de milagres visíveis. Trata-se de um novo tipo de entendimento. Eu estou te mostrando como pensar com maturidade espiritual, como interpretar o que acontece à tua volta sem ser dominado pelas circunstâncias.
O que você está vivendo agora não é uma mudança de cenário. É uma mudança de governo interior. E quem governa dentro permanece firme mesmo quando fora tudo se agita. Você tem autoridade para estabelecer ordem onde há confusão, não por sua força, mas porque carrega princípios que não cedem ao caos. Onde você entra, a atmosfera muda. E isso não é sobre personalidade, é sobre aliança. O domínio que eu estabeleci sobre tua vida não fica do lado de fora. Ele transborda de dentro para o ambiente. E onde você pisa, eu afirmo a minha presença. Não olhe para o que te falta. Olhe para o que eu já sustentei. Enquanto você contava perdas, eu contava permanências. E o que permanece em mim é sempre mais do que o que foi embora. Agora é tempo de ver com clareza. Tempo de falar com sabedoria. Tempo de agir com intencionalidade. Você não está tentando manter o que é teu. Você está sendo preparado para administrar o que é meu em suas mãos. Se você percebe que essa palavra está ajustando tua visão interior, permaneça. Ouça até o fim. Não para se emocionar, mas para se alinhar. Porque o que está sendo liberado aqui não é estímulo, é direção. E quando a direção é clara, o coração encontra descanso. Se isso está fazendo sentido para você, diga algo. Escreva com honestidade, como quem reconhece que está vivendo um momento de alinhamento com o céu. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Salmo 37, 23. Não há território seguro fora da minha instrução, mas dentro dela até o deserto floresce. O que eu estou construindo em você agora é uma mentalidade de governo, não de sobrevivência. Você não está tentando passar, está sendo capacitado para liderar. E essa liderança começa no espírito, calando o medo, firmando convicções e direcionando o ambiente com atitudes que nascem da verdade. Você é guardião de atmosferas. Há lugares onde eu te coloco não para receber, mas para sustentar. E enquanto muitos buscam visibilidade, eu te chamei para estabilidade. O que você carrega é mais forte do que o que você sente. E quando sua presença entra num espaço, aquilo que parecia incontrolável começa a se alinhar. Porque eu opero através de quem me representa, não de quem apenas me menciona. Eu preservei em você um padrão. E esse padrão não é flexível diante da cultura. Ele é firme diante do tempo. O que eu estabeleci como certo ainda é certo. O que eu chamei de justo ainda é justo. Você não precisa adaptar-se ao momento. Precisa permanecer no princípio. E esse princípio está ativo agora, sustentando o que é teu sem fazer barulho, sem buscar reconhecimento. Apenas gerando frutos que ninguém poderá negar. O teu legado está sendo construído enquanto outros buscam plataformas. E esse legado não será medido por números, mas por continuidade. Quem caminha comigo não precisa provar valor. Precisa apenas estar onde eu o coloquei, fazendo o que eu ordenei. E enquanto o mundo gira, eu sustento. Enquanto as opiniões mudam, eu mantenho. Enquanto o cenário muda, o domínio permanece. Você já percebeu como eu removi certos pesos sem que você pedisse? Como silenciei algumas vozes sem que você reagisse? Não foi por acaso, foi por zelo. Você carregava mais do que era justo. E agora, para que o que é teu floresça, eu estou limpando os acessos. Não para te isolar, mas para te proteger. Nem tudo que está perto contribui. E nem tudo que se afasta representa perda. Este é o tempo em que eu estou restaurando o teu discernimento. Você achava que estava cansado, mas estava apenas sobrecarregado por ruídos que nunca foram seus. Agora eu limpo tua visão. E com clareza vem autoridade. O que você antes tolerava por insegurança, agora você rejeita por sabedoria. E isso não é arrogância, é crescimento. Crescimento sustentado por convicções, não por reações.
Você tem autoridade para interromper ciclos. E essa autoridade nasce da verdade que eu estabeleci em você. Cada vez que você se nega a repetir padrões corrompidos, você ativa o governo do céu sobre sua casa, seu ambiente, sua jornada. Eu te chamei para ser um marco. Não para repetir o passado, mas para iniciar uma nova linhagem espiritual. Onde antes havia inconstância, agora há direção. Você não está reagindo à vida, você está respondendo ao meu espírito. Há uma diferença. Quem reage se perde nos estímulos. Quem responde permanece no propósito. E o teu propósito não foi interrompido, foi preparado. Você está mais perto da manifestação do que imagina. Mas antes que eu revele fora, eu firmo dentro. Porque o que nasce sem estrutura desmorona com elogios. Mas o que nasce de mim resiste a tudo. Preste atenção ao que eu estou ativando em sua consciência agora. É um chamado à lucidez espiritual. Um tipo de sobriedade que não se move por tendências, mas por eternidade. O que eu estou te dando hoje é mais do que resposta. É ferramenta. Você está sendo capacitado para sustentar não apenas sua vida, mas ambientes inteiros com a solidez de quem ouviu e obedeceu. Isso não se ensina, se vive. A cada sim silencioso, eu avanço. Meu domínio em áreas que estavam vulneráveis. E onde antes havia brechas, agora haverá colunas. Não colunas de palavras, mas de decisões. As tuas decisões em secreto estão sendo traduzidas em estabilidade espiritual. E essa estabilidade não será apenas tua. Ela alcançará tudo e todos que estiverem sob a tua responsabilidade. O que você vive não é pessoal, é geracional. Você foi posicionado como referência mesmo antes de entender o peso disso. Mas agora está começando a perceber. Não era sobre você. Era sobre o que eu colocaria através de você. E por isso, cada movimento teu carrega mais impacto do que você imagina. Por isso, cada passo precisa ser consciente. Não para agradar homens, mas para permanecer firme onde eu te estabeleci. Não há erro que tenha desfeito o que eu determinei. Mas há ajustes que você precisará fazer para caminhar com leveza. Não estou cobrando perfeição. Estou alinhando maturidade, porque o próximo nível que você está prestes a acessar exige uma mente limpa de ruídos, livre de distrações e firme em princípios. E isso está sendo formado agora, não por pressão, mas por revelação. A tua estabilidade não nasceu da ausência de pressões, mas da presença da minha mão. Você sustentou ambientes com sua constância quando tudo ao redor oscilava. Tornou-se ponto de equilíbrio em lugares onde a instabilidade era o comum. E mesmo sem perceber, você foi construído como referência. Não referência de palavras, mas de presença. Você carrega paz onde outros carregam urgência. Carrega firmeza onde outros reagem com dúvida. Não foi sorte, nem acaso, foi posicionamento. As escolhas que você fez quando ninguém via moldaram o chão que agora sustenta teus próximos passos. Eu afirmo, este caminho está sendo estendido à tua frente com segurança, não para que você ande rápido, mas para que você ande com consciência. Quem corre pode tropeçar no excesso, mas quem discerne o ritmo avança com permanência. Enquanto outros medem a bênção por exposição, eu te ensino a reconhecer o propósito pelo impacto silencioso. A maior parte do que eu realizo começa onde o homem não vê. E o que brota do secreto tem estrutura para durar quando tudo ao redor for sacudido. Sua firmeza está conectada à verdade que você recusou negociar. E essa verdade agora se torna âncora para outros que ainda estão buscando referência. Você já notou como algumas pessoas se aproximam de você buscando direção sem nem saber explicar por quê? Isso não é acaso, é reflexo de um ambiente interno ordenado. Um espírito estável atrai quem está em colapso. E o que você oferece não são respostas fáceis, mas presença confiável.
Porque quem caminha sob domínio divino não vive tentando impressionar, vive sustentando realidades. Eu estabeleci sobre tua vida uma clareza que não pode ser confundida por argumentos. E essa clareza agora serve como medida para decisões maiores. Não se trata de manter aparência, mas de preservar essência. Você sabe o que carrega e por isso não permite que qualquer palavra entre. Não aceita qualquer conselho. Não se envolve em qualquer atmosfera. Porque quem foi consagrado ao meu domínio carrega filtro espiritual. Alguns podem não entender suas pausas. Outros não compreendem sua distância. Mas eu entendo e eu afirmo. Sua recusa em se misturar não é isolamento, é separação. Você não se ausentou por orgulho, você se posicionou por zelo, e esse zelo tem sustentado muito mais do que você imagina. Há ambientes que não colapsaram porque sua presença ali ainda mantém o eixo. Quando você achou que estava apenas tentando manter a ordem, eu já estava estabelecendo influência, não como um papel, mas como um reflexo. Você se tornou resposta sem precisar levantar a voz. Tornou-se luz não por estratégia, mas por consistência. E é por isso que eu continuo te sustentando. Porque você não confundiu propósito com plataforma, nem confundiu voz com volume. Há momentos em que você sentiu que nada estava avançando, mas agora começa a perceber que era você quem estava sendo moldado para carregar mais. Eu nunca desperdiço um tempo em que você me obedece. Cada etapa de silêncio, cada tempo de espera, cada recuo de orgulho foi anotado como parte da construção, do que agora está nascendo com solidez. Agora eu te pergunto, será que você está pronto para reconhecer que este momento não é resultado de sorte ou força própria? Que o que está nascendo em você não veio da pressão, mas da preparação? Que este cenário que agora se desenha ao teu redor foi fruto de escolhas feitas quando ninguém aplaudiu? Se essa pergunta mexe contigo, continue ouvindo, porque o que eu tenho a liberar ainda não terminou de ser revelado. Se até aqui você sente que essa palavra confronta áreas internas e desperta consciência espiritual, demonstre que ainda está presente. Mantenha-se firme na escuta, não como quem consome, mas como quem responde. E se algo já está queimando por dentro, escreva o que te moveu. Há força em nomear o que o Espírito ativou. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Salmos 32:8. O que eu entrego hoje não é uma nova direção. É aprofundamento da direção antiga que você não abandonou. Você não precisa de novidade, você precisa de confirmação. E é isso que eu estou fazendo agora, confirmando que sua decisão de permanecer não foi em vão, confirmando que sua permanência silenciosa agora será vista como firmeza inegociável, confirmando que o que é teu está sendo guardado pelo meu zelo. Você será procurado não porque tem soluções rápidas, mas porque carrega raízes. E raízes têm valor onde há instabilidade. Sua presença vai se tornar referência para decisões que impactam destinos. E isso não porque você procurou influência, mas porque eu te estabeleci como padrão. Não de religiosidade, mas de integridade. E essa integridade será a chave onde há confusão. Eu não sustento apenas sua paz interior. Eu sustento o que está ao seu redor quando você anda na minha instrução. Há lares que ainda têm estrutura porque você decidiu não abandonar os princípios. Há portas que se mantêm abertas não por força humana, mas porque você escolheu manter valores inegociáveis. Você não tem ideia do quanto tua constância tem servido como alicerce para outros que ainda estão em processo. Você não precisa defender o que eu mesmo estou sustentando. Não é seu papel provar nada, é seu papel permanecer no lugar que eu te dei. Porque toda vez que você ocupa o espaço certo com a atitude certa, o ambiente responde. O que você carrega não é opinião, é autoridade delegada.
E essa autoridade se manifesta em silêncio, em coerência, em decisões alinhadas. A maturidade espiritual que eu estou gerando em você agora vai se tornar bússola para outras decisões mais profundas. Você será usado para dar direção sem precisar de título. Sua vida vai dizer o que suas palavras não precisam repetir. E quem estiver atento saberá. Há algo em você que não foi comprado, não foi treinado, não foi aprendido. Foi derramado por mim. Enquanto muitos buscam acelerar processos, eu te ensino a permanecer firme, porque o que cresce rápido demais perde sustentação. Mas o que eu sustento cresce com raízes, e essas raízes agora estão se entrelaçando com outros que também foram preparados em silêncio. Você não está só. Você faz parte de uma construção invisível que se revela com força no tempo certo. Sua constância será resposta para gerações. O que você está sustentando agora não é apenas para esta fase. É para o que virá depois de você. Cada escolha que você mantém em honra, cada princípio que você não negocia, cada aliança que você filtra, está escrevendo não apenas sua jornada, mas preparando o solo de quem virá depois. Não despreze o impacto de ser consistente. O mundo valoriza o novo, mas eu uso o estável. O mundo busca o que brilha, mas eu invisto no que permanece. Você está sendo edificado como pedra viva, e isso exige cortes invisíveis, ajustes internos, firmeza sem elogios. Mas no final, aquilo que é meu se evidencia, não por força, por verdade. Eu honro quem me honra, mesmo quando a honra não parece vantajosa. E sua honra tem sido prática, não discurso. Você demonstrou fidelidade ao permanecer. E agora, o que parecia estático será revelado como estrutura pronta. Porque quando tudo for sacudido, aquilo que está firmado sobre mim não se moverá. E é esse alicerce que agora começa a aparecer em você. Você carregava peso de decisões que não eram suas. Sustentava expectativas que ninguém verbalizava, mas que recaíam sobre você. E ainda assim, permaneceu. E por isso, eu removo agora o que não foi parte do meu encargo sobre ti. O que não era teu para suportar será retirado. O que é teu, por desígnio, será fortalecido. Você não será mais confundido entre o que assumiu e o que eu realmente te entreguei. Enquanto a cultura exige velocidade, eu te chamo para precisão. Você não precisa fazer tudo, precisa fazer certo. E o certo, eu estou te mostrando. Não com gritos, mas com convicções. Não com euforia, mas com sabedoria. E essa sabedoria será teu escudo. Você vai falar menos, mas vai carregar mais autoridade. Vai se mover menos, mas causar mais impacto. Porque agora você entendeu que o peso do propósito não está na aparência, mas na origem. E é por isso que eu continuo falando. Porque há mais camadas que você precisa acessar. Há mais revelações que ainda não foram liberadas. E cada etapa desta palavra está desbloqueando uma nova parte da tua consciência espiritual. Por isso, permaneça onde está. O próximo bloco trará aquilo que você nem sabia que estava sendo formado. E quando for revelado, nada mais será como antes. A resistência que você desenvolveu não foi para suportar pessoas difíceis, mas para proteger a visão que eu te dei. Nem todo confronto é pessoal. Muitos deles são tentativas de desviar teu foco do que realmente importa. Mas você aprendeu a proteger o que é invisível com atitudes visíveis. Aprendeu a guardar tua paz como um soldado guarda o portão da cidade, em silêncio, mas com firmeza. E essa vigilância, agora, se transforma em autoridade espiritual consolidada. Não é sua força que sustenta, é sua fidelidade ao que eu revelei. Porque quem se mantém firme quando não há plateia é confiável quando vier a exposição. Você aprendeu a ser coerente quando não havia retorno, a não distorcer a verdade para se encaixar,
a escolher o que é certo mesmo sem aprovação. E esse padrão que você protegeu em silêncio está sendo registrado agora como alicerce para tudo que ainda virá. Há um tipo de maturidade que não se aprende com palavras, mas com permanência. É a maturidade de quem carrega valores inegociáveis, mesmo quando seria mais fácil ceder. De quem ouve e aplica, sem esperar que a obediência seja popular. Você se tornou esse tipo de pessoa. E eu estou usando tua vida como território onde minha palavra não apenas é ouvida, mas encarnada em atitudes. Os ciclos que estão sendo rompidos agora não são externos. Eles foram cortados dentro de você. Os padrões que paralisavam tua visão já não encontram espaço, porque tua mente está sendo renovada, não por ideias humanas, mas pela verdade que você decidiu obedecer mesmo sem entender tudo. Obediência parcial nunca sustenta propósitos integrais. Mas você escolheu obedecer por inteiro. E por isso, eu te entrego mais. Sua capacidade de discernir está sendo ampliada para além das aparências. Eu estou te ensinando a ver o que não é dito, a perceber o que está por trás das atitudes, a identificar intenções com sabedoria sem julgamento. Isso não é desconfiança, é discernimento. E esse discernimento será chave para proteger o que eu estou colocando em tuas mãos. Você não precisa temer ambientes novos, porque carrega clareza suficiente para manter tua identidade onde for colocado. Você será posicionado em espaços que exigem firmeza, não carisma. E o que sustentará a tua presença nesses lugares não será a habilidade de impressionar, mas a solidez que você carrega. Há reuniões que vão mudar de direção quando você falar. Há decisões que serão repensadas por causa da presença que você carrega. E não porque você buscou influência, mas porque eu escolhi agir através de quem se mantém limpo. Nem toda porta aberta vem de mim, e você já aprendeu isso. Mas agora eu estou começando a abrir portas que vêm carregadas de propósito. Portas que não oferecem conforto, mas missão. Portas que exigem não ego, mas renúncia. E quando você atravessar essas portas, saberá que o preço que pagou no secreto foi o que construiu a autoridade que agora se manifesta sem esforço. Você não precisa manipular circunstâncias, só precisa manter a integridade. Eu sou quem move os cenários. Eu sou quem desloca influências. E quando eu sustento algo, ninguém consegue derrubar. Mesmo que tentem, mesmo que cerquem, mesmo que confundam, o que eu estabeleci permanece. O que eu guardei floresce. O que é teu por desígnio, eu mesmo estou preservando. Se o que está sendo falado até aqui está tocando lugares que você achava esquecidos, permaneça, porque ainda há mais para ser revelado. E se em algum momento dessa escuta tua alma reconheceu que está sendo realinhada, manifesta isso, não por emoção, mas por consciência. Escreva o que precisa ser lembrado. Nomeie o que está sendo curado. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Provérbios 22:3. Você não foi chamado para se defender, foi chamado para permanecer. Enquanto outros tentam se justificar, você foi ensinado a manter coerência. E a coerência, com o tempo, fala mais alto que qualquer discurso. A sua vida se tornou uma carta aberta. E quem te lê com olhos espirituais, reconhece que há alicerces que não foram construídos por vaidade, mas por verdade. Nem sempre haverá aplausos, mas haverá frutos. E frutos não mentem. Você será reconhecido não por narrativas, mas pelos resultados daquilo que decidiu sustentar. Enquanto muitos ainda vivem oscilando entre opinião e conveniência, você vai seguir com constância, firmando passos, não por arrogância, mas por convicção. Essa convicção será tua armadura nos dias em que tudo parecer incerto.
Eu não permitirei que tua história se confunda com histórias rasas. Por isso, alguns caminhos foram fechados. Não porque você não era capaz, mas porque você era profundo demais para caber em projetos pequenos. Eu te afastei de oportunidades que teriam drenado tua essência apenas para te posicionar onde tua raiz seria respeitada. O que pareceu rejeição era, na verdade, proteção. Você vai lembrar desses dias como dias de construção. Dias em que você disse mais não do que sim. E cada negativa foi uma afirmação de quem você está se tornando. Cada decisão difícil que você sustentou será lembrada como pilar do teu futuro. A renúncia que hoje parece dura será, amanhã, a lembrança de que você escolheu o que ninguém vê para preservar o que ninguém poderá tirar. A tua consistência está educando o ambiente. Há pessoas ao redor que estão mudando sem que você diga nada, apenas por verem o que você escolhe sustentar. Seu exemplo tem mais impacto do que sua fala. E isso não é uma estratégia. É consequência de alguém que se rendeu a um padrão mais alto, sem querer visibilidade. A luz que sai de ti não tem a ver com tua performance, tem a ver com teu coração alinhado. Cada vez que você recusa atalhos, tua história se fortalece. Cada vez que você escolhe silêncio ao invés de defesa, eu avanço por você. Há ambientes em que tua presença já é resposta, mesmo que você não fale. Porque eu coloquei em você algo que não se explica, se percebe. E quem tiver sensibilidade saberá. Há algo ali que vem de cima e não pode ser corrompido. O que antes te sobrecarregava, agora será transformado em plataforma. O que você carregou como peso silencioso, eu estou convertendo em estrutura de governo. Você será procurado não por prometer soluções, mas por carregar princípios. E quem carrega princípios não muda de direção por pressão. Permanece mesmo quando tudo à volta muda. Você é parte de uma geração que eu estou levantando para sustentar a verdade sem fazer barulho. Uma geração que não se curva ao imediatismo, que não troca profundidade por aplauso, que não negocia permanência por visibilidade. E essa geração será o esteio em tempos de colapso. Enquanto muitos se adaptam, vocês permanecem. E quem permanece, influencia. Você já não se move por necessidade, se move por direção. E por isso não precisa provar nada para ninguém. Quem é dirigido por mim entende que o tempo não é inimigo, é ferramenta. E o que eu estou construindo em você exige tempo, porque será usado por muitos anos. Não estou apenas te abençoando, estou te edificando para que você se torne bênção em lugares onde nada mais se sustenta. As palavras que você ouviu até aqui são sementes. Algumas já estão germinando agora. Outras florescerão em estações futuras. Mas todas foram lançadas sobre solo preparado. E esse solo é o teu espírito atento, tua mente aberta, teu coração obediente. É ali que eu deposito revelações que não podem ser desperdiçadas. Porque cada uma carrega um pedaço da tua próxima fase. Enquanto tudo ao redor pede pressa, eu continuo pedindo profundidade. Porque só os profundos resistem às tempestades. E você foi chamado para resistir, não apenas sobreviver. Para sustentar, não apenas receber. Para estabelecer verdades que não se dobram diante das novidades. E esse chamado continua se expandindo enquanto você permanece ouvindo. Você está sendo preparado para ocupar lugares que exigem firmeza diante da oscilação. Não basta estar presente. É necessário ser referência quando tudo perde o eixo. E quem é referência aprende a andar mais devagar para garantir que os que vêm atrás não se percam. É por isso que tua jornada foi marcada por ritmo. Eu não apressei teu avanço porque estou construindo algo que precisa durar mais do que uma estação. Em determinados momentos, pareceu que tudo em você estava parado. Mas, na verdade, você estava sendo recalibrado.
E essa recalibração te livrou de decisões que teriam comprometido toda a rota. Você aprendeu a não seguir o impulso, aprendeu a esperar pelo sopro certo. Agora você reconhece quando é a hora de mover e quando é hora de manter. Isso é maturidade espiritual em forma de gestão pessoal. Enquanto outros respondem ao que ouvem, você aprendeu a responder ao que eu falo. Isso te preservou de ruídos que distraem e de elogios que iludem. Nem toda palavra lançada foi semente. Algumas eram distrações disfarçadas. E você discerniu isso. Ficou em silêncio quando podia rebater. Recusou alianças quando podia se promover. E por isso, agora carrega algo que não pode ser manipulado. Há uma nobreza em tua caminhada que não nasceu do orgulho, mas da consciência de quem sabe que representa algo maior do que a própria imagem. Você não sustenta o que carrega apenas para si. Há outros que se abrigam sob tua coerência. E esse abrigo silencioso que você oferece é mais valioso do que muitos discursos públicos. É no teu sim silencioso que eu firmo colunas para abençoar quem ainda não entendeu o valor da permanência. Você já notou como algumas vozes que antes te confundiam agora parecem distantes? Não é que elas sumiram, é que você cresceu. E quando você cresce, o que antes tinha volume perde autoridade. Eu não tirei os ruídos, eu ampliei tua audição. Você passou a distinguir o que é urgente do que é eterno. E isso muda tudo, porque quem vive pelo eterno não se abala com barulhos passageiros. O que estou prestes a liberar exige mãos limpas, mente lúcida e espírito firme. E eu vejo isso em você. Por isso, você começará a ser reposicionado. Não como promoção, mas como realocação de alguém que passou pelo crivo do tempo. Esse novo lugar que você vai ocupar exigirá mais presença do que palavras. E você está pronto, porque quem carrega peso espiritual não precisa provar nada, só precisa permanecer alinhado. Em algum ponto da tua trajetória, você achou que estava sendo esquecido, mas, na verdade, estava sendo escondido. E o esconderijo não foi punição, foi estratégia. Eu escondo para preservar, escondo para formar, escondo para, no tempo certo, revelar alguém que não se dobra à pressão do palco. Você foi moldado no secreto para sustentar o que será visto por muitos sem perder a essência. Você não será mais reconhecido pela dor que suportou, mas pela estrutura que construiu. E essa estrutura é mais do que fé emocional. É sabedoria prática. Você aprendeu a fazer o necessário mesmo quando ninguém pedia. Aprendeu a honrar o invisível enquanto outros buscavam recompensa. E essa honra agora se traduz em autoridade. Porque só pode governar quem serviu sem ser visto. Há uma ordem silenciosa se estabelecendo ao seu redor. Pessoas vão começar a procurar tua opinião não por curiosidade, mas por confiança. E essa confiança não foi construída da noite para o dia. Foi firmada em anos de coerência. Eu vi cada vez que você recusou atalhos. Eu marquei cada dia em que você escolheu a verdade, quando teria sido mais fácil ceder. Agora, isso se torna um padrão visível. Nem tudo que eu te entrego é para falar. Algumas revelações foram dadas apenas para serem sustentadas. E quem sustenta algo em silêncio carrega peso que outros não percebem. Você tem sustentado mais do que imagina. Não apenas tua vida, mas a atmosfera de lugares que ainda resistem ao caos, porque tua presença ali ainda representa a ordem. Não se trata de controle, se trata de estabilidade. Se você está discernindo essa transição com clareza, então permaneça ouvindo. Porque o que estou revelando agora é apenas o contorno da estrutura completa. E se ao longo dessa escuta, algo já despertou dentro de você, algo que estava adormecido ou adiado, registre isso. Escreva o que não pode mais ser ignorado.
Como cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Provérbios 25, 28. Você não é mais refém das emoções. E essa liberdade é um sinal de que o domínio estabelecido está de fato operando. Há decisões que você não tomaria há um ano. Há atitudes que você não sustentaria meses atrás. Mas agora, tua resposta é outra. Não por cansaço, mas por clareza. Você sabe onde pisa. E quem sabe onde pisa também sabe o que pode carregar. O teu lar está sob esse mesmo domínio. Não o ambiente físico apenas, mas a atmosfera que você governa. A paz que você protege, as conversas que você orienta, as intenções que você filtra. Tudo isso é território que te foi confiado. E quem governa bem dentro de casa, eu levanto como referência fora dela. Porque a liderança começa onde ninguém vê. E você tem liderado no silêncio. As pessoas que convivem contigo talvez nunca tenham dito, mas percebem. Elas sabem que há algo diferente. Não pelo tom da tua voz, mas pela firmeza do teu caminhar. Há um tipo de respeito que não se pede, se constrói. E você construiu isso ao longo de escolhas difíceis, noites em que manteve a palavra mesmo sem apoio, dias em que sustentou a paz mesmo sem reconhecimento. Você está carregando um padrão, e onde esse padrão é rompido, tua presença será desconfortável. Não porque você confronta, mas porque você sustenta. E quem sustenta valores inegociáveis, naturalmente expõe a instabilidade de quem ainda vive por conveniências. Você não precisará levantar o tom, só precisará continuar firme, porque a firmeza é, em si, um chamado à verdade. Em tempos onde muitos mudam por conveniência, tua constância será o diferencial. Há projetos que vão procurar por você, não por popularidade, mas por solidez. E o que sustenta um projeto no tempo não é a performance, é o caráter de quem o lidera. Você está sendo reconhecido no céu por causa do chão que decidiu manter limpo. E agora, esse reconhecimento começa a ecoar na terra. Você entendeu que não se trata de ser o mais forte, mas o mais confiável. E isso muda a forma como você lida com tudo. Você não negocia mais tua paz por respostas rápidas, nem troca direção por validação. Você vive como quem sabe que carrega algo eterno, e isso se reflete na maneira como você organiza tua rotina, como responde ao inesperado, como escolhe quem caminha contigo. Nem tudo é companhia. Algumas presenças distraem mais do que ajudam. E você discerniu isso. Fechou algumas portas não por desprezo, mas por direção. Você entendeu que manter a clareza custa e pagou esse preço com sobriedade. Agora, tua caminhada é mais leve. Não por ausência de desafios, mas por presença de foco. E esse foco será mantido porque eu estou fortalecendo tua visão. Você já não se alimenta de opiniões, se alimenta de revelação. E isso te protege da instabilidade que vem de fora. Você ouve, mas não se molda. Você observa, mas não se contamina. Você participa, mas não se mistura. Porque há um lugar em ti que já está totalmente alinhado ao que eu sou. E onde há alinhamento, há paz, mesmo em meio ao caos. Se alguém tentar entender tua vida apenas pelas circunstâncias, vai se confundir. Porque o que eu faço em ti não segue a lógica comum. Eu opero em camadas. Cada estação tua revela um aspecto da minha natureza. E por isso, há momentos em que o que parece perda é proteção. O que parece retrocesso é preparação. O que parece pequeno é raiz crescendo. Você foi treinado para não reagir ao vento, mas para permanecer firme até que o vento mude de direção. E agora o vento está mudando. Não porque você gritou, mas porque você esperou. Não porque você forçou, mas porque você obedeceu. E essa obediência silenciosa é o que eu uso para estabelecer governo. O meu governo. O único capaz de sustentar o que é teu, sem que você precise provar nada a ninguém.
E é com esse tipo de firmeza que seguimos para o próximo bloco, porque ainda há palavras que precisam ser liberadas, direções que ainda serão ativadas e camadas que ainda não foram totalmente expostas. O que eu comecei a revelar é apenas a superfície de algo mais profundo, mais denso, mais eterno. E quem permanece acessa. Muitas vezes o céu parece quieto, mas não está ausente. Quando me calo, é porque a semente que eu confiei a você já recebeu instrução suficiente. E agora é tempo de enraizar. As raízes não fazem barulho. Elas apenas aprofundam silenciosamente, assim como sua vida tem feito, aprofundado onde ninguém vê, sustentando quando poucos compreendem, permanecendo enquanto tantos mudam de direção. A maturidade que eu estou formando em você não é emocional, é espiritual. Ela aparece na forma como você responde aos dias longos, nas escolhas que ninguém conhece, no esforço de não romper compromissos silenciosos. Eu olho para quem você é quando ninguém está observando, e é ali, no lugar secreto, que eu afirmo: este é o território onde posso confiar mais. Porque você entendeu que domínio não é visibilidade, é responsabilidade bem administrada. Há um tipo de solidez que só nasce em quem soube esperar sem perder o senso de propósito. Você não parou de caminhar, mesmo quando não havia placas. E agora, eu estou liberando direção clara, não como prêmio, mas como confirmação. Sua firmeza não será mais apenas um recurso de sobrevivência, mas uma ponte. Outros vão cruzar esse caminho que você abriu com escolhas invisíveis e serão preservados porque você não desistiu. Eu não te moldei para andar com a maioria. Eu te separei para que suportasse o peso de ser exceção. E ser exceção, muitas vezes, é ser mal compreendido. Mas você não foi chamado para ser entendido. Foi chamado para sustentar. E essa sustentação silenciosa já está afetando atmosferas. Há mudanças que começaram em você e se espalham sem aviso. Não como propaganda, mas como presença. Você já notou como a tua presença em alguns lugares acalma tensões que estavam prestes a explodir? Isso não é casualidade. É a autoridade que eu vesti sobre você sem estardalhaço. E onde há autoridade legítima, o caos recua. Mesmo que ninguém perceba o motivo, o ambiente muda. Porque você carrega algo que não se vende. Carrega o reflexo de um Deus que trabalha no profundo. Você não foi treinado para ser voz, foi treinado para ser peso. E peso espiritual não se carrega em frases bonitas, mas em constância inquebrável. O que eu estabeleci em você vai resistir a modismos, vai suportar oposições, vai desviar ataques que viriam para fragilizar tua trajetória. Tudo porque você decidiu honrar a origem em vez de correr atrás de reconhecimento. E essa decisão silenciosa continua gerando proteção. Nem tudo que te cerca é o que parece. Há pessoas que se aproximam buscando algo que nem sabem nomear, mas que sentem em você uma firmeza que desafia o comum. Isso não é carisma, é alicerce. E onde há alicerce, há segurança. Por isso, prepare-se. Você será ponto de apoio em decisões que não são suas, mas que passarão por ti. Não para que controle, mas para que sustente o equilíbrio de quem ainda não aprendeu a permanecer. O que eu coloco em tua vida não é só bênção, é padrão. E esse padrão será contraste. Em tempos de confusão, você será leitura clara. Em ambientes de conveniência, você será o incômodo necessário. Não por discurso, mas por conduta. E sua conduta vai expor o que outros tentam esconder. Não para acusar, mas para despertar. Porque há quem precise ver em você o reflexo do que perdeu, para lembrar que ainda há caminho de volta. Se isso faz sentido até aqui, continue ouvindo. Há mais sendo liberado para dentro de você agora do que seria possível perceber em outro tempo. Porque teu coração está apto.
E se em algum momento a palavra que chega agora está nomeando coisas que você já não sabia explicar, escreva isso. Registre o que o Espírito está te fazendo lembrar. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. A fidelidade que você manteve em decisões pequenas está sendo reconhecida com responsabilidade maior. Mas eu não deposito nada sem preparar a base. E a base foi testada. Você não quebrou quando te sobrecarregaram. Você não desfez quando te diminuíram. E isso diz mais sobre quem você é em mim do que qualquer elogio público. O que você sustentou no escuro está prestes a iluminar caminhos de outros que ainda não encontraram direção. Você carrega uma disciplina espiritual que não é rígida, é estável. Aprendeu a não depender da motivação para fazer o que é certo. Aprendeu a servir mesmo sem ser celebrado. A avançar mesmo sem saber quem está te observando. E é por isso que você é confiável. Porque quem faz por obediência continua mesmo quando os estímulos cessam. E você continuou. E por continuar, agora carrega autoridade. A autoridade que eu estou aumentando sobre tua vida não será para falar mais alto, será para andar com mais leveza. Porque há segurança em quem não precisa provar. Há descanso em quem caminha com convicção. E essa leveza será sinal para muitos que ainda carregam pesos desnecessários. Você será referência não porque resolveu tudo, mas porque soube sustentar o essencial com paz. Nem tudo que é urgente é importante. E você aprendeu essa diferença na prática. Por isso, agora eu posso confiar em ti espaços de decisão. Porque você não se move pela gritaria dos momentos. Você observa, ora, discerne e então responde. Essa resposta madura será decisiva em situações futuras. Situações em que muitos correrão atrás de soluções rápidas, mas onde você oferecerá a estabilidade que vem do céu. Seus hábitos sustentam mais do que sua vida. Eles sustentam promessas que ainda não se cumpriram, mas que se manterão ativas, porque você decidiu obedecer em silêncio. A oração que você não deixou de fazer, a escolha que você não renegociou, a rotina que você protegeu mesmo sem retorno imediato. Cada detalhe está somando no céu, como parte de uma construção que será duradoura. O que eu confiei a você não é para ser exibido, é para ser estabelecido. O que é verdadeiro não precisa ser provado. Ele se sustenta por si só. E é por isso que o que carrego contigo não depende de validação pública. Cresce por dentro, cria raízes profundas e no tempo certo floresce com frutos que ninguém pode falsificar. Você aprendeu que o valor de uma escolha não está no que ela mostra, mas no que ela preserva. E agora, essa preservação começa a se traduzir em autoridade perceptível. A tua forma de lidar com o oculto tem determinado o que eu libero no visível. Muitos querem o favor da luz sem passar pelo teste da sombra. Mas você se tornou confiável porque não se corrompeu quando ninguém estava olhando. Protegeu conversas, cobriu dores que não eram suas, manteve o coração íntegro quando teria sido mais fácil endurecer. E isso eu vejo, isso eu honro. Porque o céu responde não à aparência, mas à intenção. Há decisões que parecem pequenas, mas que alteram destinos. E você tem feito essas escolhas com reverência. Recuou quando podia avançar por temor. Esperou quando podia exigir por sabedoria. Silenciou quando podia rebater por discernimento. E isso construiu um caminho no invisível. Um caminho pelo qual outros também passarão. Sem saber que só é possível porque você decidiu manter limpo. A autoridade que eu te dou não será vista nas tuas palavras, mas nas tuas ações não verbalizadas. Há gestos teus que serão lembrados muito depois que o barulho passar. Porque o que vem de mim permanece,
E você aprendeu a viver de forma que o teu legado não dependa da lembrança dos outros, mas da obediência que deixa rastros espirituais. Isso é impacto que não se mede por likes, mas por frutos. Você foi posicionado como sentinela, e sentinelas não brilham, vigiam. Elas estão no lugar mais alto, não para serem vistas, mas para ver melhor. E você tem visto, tem percebido o que outros ignoram, tem sentido o que outros não conseguem traduzir. Isso tem te separado, mas essa separação não é exclusão, é preparação. Porque quem vigia para o reino não se distrai com a movimentação do mundo. As pressões que tentaram te fazer parar foram, na verdade, testes para revelar tua raiz. E tua raiz ficou. Resistiu ao vento, e quem permanece enraizado se torna abrigo para outros. Há pessoas que vão se fortalecer só por estarem perto, não por absorverem tua energia, mas por aprenderem com tua constância. Porque o que você carrega ensina sem palavras, ensina pelo exemplo. Nem todos percebem, mas há um peso invisível em sustentar o que é certo quando o mundo inteiro se acomoda ao conveniente. E é esse peso, carregado em silêncio, que moldou a firmeza com que você caminha hoje. Eu te conheço além da superfície. Vejo os momentos em que você recalculou a rota para não comprometer os princípios que eu plantei. E cada vez que você escolheu permanecer em verdade, uma base foi reforçada dentro do teu espírito, tornando-te inabalável, onde muitos recuam. Existem recompensas que não se apresentam em aplausos, mas em continuidade. E você está vivendo exatamente isso. Aquilo que parecia ter parado era, na verdade, o início de algo mais profundo. A superfície ficou quieta, porque a raiz estava expandindo. Agora, tudo o que sustentava em silêncio começa a emitir sinais de consistência. E onde há consistência, há credibilidade. Você está sendo lido sem precisar se explicar, respeitado sem precisar convencer. Há dias em que o que você faz parece pequeno demais para o que sente. Mas a verdade é que cada atitude pequena, feita com intenção correta, constrói muros invisíveis ao redor da tua casa, da tua mente, dos teus próximos passos. E enquanto muitos tentam derrubar muralhas com esforço, você já entendeu que a verdadeira segurança vem de uma vida firmada no que não se negocia. O que é teu está sendo guardado, não porque você defende, mas porque você sustenta com verdade. Por isso, não confunda a ausência de movimentação com a ausência de propósito. Eu sou especialista em trabalhar no silêncio. Enquanto o mundo mede visibilidade, eu observo permanência. E é por permanecer mesmo sem visibilidade que você está sendo preparado para governar. Não no sentido de poder humano, mas no sentido de influência legítima. Onde você entra, algo muda. Onde você fala, há direção. Onde você cala, há discernimento. Porque você se tornou extensão do meu governo. Nem toda resistência é ataque. Algumas são testes de peso, e você passou. Suportou confrontos sem abandonar sua essência. Escolheu firmeza em vez de conveniência. Deixou ir o que te enfraquecia, mesmo quando doía. E isso revela quem você realmente é em mim. Agora, eu posso ampliar tua influência sem risco de desvio. Porque sei que, mesmo em lugares altos, você não trocará profundidade por aplauso. Você tem vivido sob vigilância espiritual, não como controle, mas como cuidado. Porque o que está sendo formado em você é parte de algo maior. Não se trata apenas da tua história. Há gerações inteiras conectadas à tua obediência. Pessoas que jamais conhecerão teu nome, mas viverão os frutos do que você sustentou agora. Cada escolha tua em silêncio está abrindo espaço para que outros caminhem com segurança onde antes havia desordem. É por isso que eu continuo falando. Porque teu coração ainda está acessível. Porque tua mente ainda não se cansou da verdade. E se você chegou até aqui com esse tipo de sensibilidade,
continue, porque o que será dito agora só pode ser compreendido por quem está disposto a se alinhar de dentro para fora. Se essa mensagem está traduzindo o que teu espírito já sabia, manifeste isso com discernimento. Escreva o que precisa ser lembrado em momentos futuros. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. A responsabilidade que eu estou confiando a você agora não exige que você fale mais, mas que fale com mais intenção. Há momentos em que o silêncio se torna direção. E há ambientes em que a tua serenidade será a mensagem mais forte. Por isso, não se preocupe em explicar o que estou fazendo. Apenas sustente. Porque o que é sustentado por mim se firma até quando tudo ao redor tenta desestruturar. Você foi treinado para manter a ordem em ambientes desorganizados. Não por imposição, mas por presença. E há um valor em carregar esse tipo de presença. Um valor que não pode ser comprado nem falsificado. É o valor de alguém que sabe o que carrega, mas não precisa ostentar. E esse tipo de consciência espiritual transforma qualquer lugar onde você pisa. Não porque você se impõe, mas porque você representa algo que já venceu no invisível. Os dias de justificar sua firmeza terminaram. Quem não entender o seu posicionamento ficará exposto à própria confusão. Você não foi levantado para agradar, foi levantado para manter direção. E quem mantém direção nem sempre será compreendido no início, mas sempre será reconhecido no fim. Porque a coerência é como uma estrada bem construída. Pode não ser a mais rápida, mas é a que chega inteira até o destino. O que eu estou expandindo agora não é apenas alcance, é profundidade. Porque há promessas que não podem ser recebidas por quem ainda precisa ser validado. E você foi trabalhado justamente nessa área. Eu retirei o peso de agradar para que você pudesse carregar o peso do propósito. E quem carrega o propósito certo atrai o reconhecimento que não corrompe. Você já não busca ser visto. Você deseja ser útil. Há uma constância no teu espírito que começa a gerar impacto silencioso. Pessoas vão começar a te ouvir de outra forma. Não porque tua fala mudou, mas porque tua vida começou a ecoar algo mais profundo. E essa profundidade é o que gera transformação verdadeira. Não há mais espaço para a superfície. O que eu estou fazendo é irreversível. E você já está inserido nessa movimentação que não volta atrás. A fidelidade que você demonstrou no pouco será o padrão com que eu te confiarei o muito. E o muito não virá de forma espalhafatosa. Virá em responsabilidades maiores, decisões mais complexas, mas também em paz mais sólida. Porque o que eu dou com equilíbrio. E você aprendeu a equilibrar. Aprendeu a suportar peso sem perder o eixo. E é isso que te torna apto para permanecer onde outros apenas visitariam. Você viveu tempos em que parecia não haver recompensas, mas o que eu estava gerando era uma raiz que não se abala com frustrações. Agora, tudo aquilo que parecia ausência se torna campo fértil. As sementes que você manteve em solo duro começaram a responder. Não todas de uma vez, mas com sinais claros de resposta. E você saberá, nada foi em vão. Nada do que foi entregue com verdade será perdido. Mesmo as lágrimas silenciosas que você não quis mostrar a ninguém, eu colhi e transformei em código de permanência. Você não se desfez. Você se entregou ao processo. E esse tipo de entrega não será desperdiçado. O que você está recebendo agora não é apenas fruto, é legado. E o legado permanece onde o nome já nem importa, porque o que fica é o que foi sustentado com fé, mesmo quando ninguém mais acreditava. O que virá a seguir exigirá o mesmo nível de verdade que você entregou até aqui. Não mude o padrão, não negocie a coerência. Não suavize o que foi firme até agora, porque é essa firmeza que garantirá continuidade. A fase que se abre não substitui a anterior, ela a confirma.
E quem entende isso não abandona o processo, apenas muda de cenário. E o seu cenário já está sendo preparado com precisão. Continue presente, continue escutando. Há mais sendo derramado. O que começou com uma semente, agora se transforma em mapa. E quem segue ouvindo, começa a enxergar com nitidez. A próxima parte não será apenas palavra. Será confirmação do que você já vinha discernindo, mas ainda não conseguia nomear. E quando for nomeado, você saberá exatamente onde pisar. Porque o terreno será teu, e a autoridade já estará ativa. Se esta palavra confirmou verdades profundas no seu espírito, não saia daqui sem agir. Curta este vídeo como quem sela no coração o que recebeu. Inscreva-se para continuar sendo guiado por direções que vêm do alto e permanecem. Compartilhe com quem precisa ser realinhado pela verdade que transforma, não apenas emociona. E continue por aqui. Há mais revelações, mais direção, mais presença. Este canal é território de instrução divina, e quem permanece, cresce.